Olá pessoal, tudo bem? Temos aqui uma pergunta interessante que foi enviada por um internauta e é a respeito de arma de fogo a bordo. É permitido ou não? Um comandante, autoridade máxima a bordo, será que ele pode se valer do artigo 168, inciso 1 do Código Brasileiro de Aeronáutica e desembarcar qualquer pessoa, desde que comprometa a boa ordem, a disciplina, ponha em risco a segurança da aeronave ou das pessoas e bens a bordo? Pelo menos foi assim que tentou agir um comandante que nos enviou esta pergunta. Ele, como autoridade máxima, poderia ele desembarcar dois policiais federais que estavam embarcando em sua aeronave? A resposta é não. O problema às vezes é que o piloto, o aeronauta, ele se vale apenas do artigo 168 do Código Brasileiro de Aeronáutica para respaldar a sua atitude, quando na realidade nós tivemos recentemente várias mudanças nas leis que regem a arma de fogo e o porte de arma de fogo. Dentre elas nós temos a Lei 10.826, nós temos aí também o Decreto 5123/04 e que disciplina quais são as pessoas que podem entrar a bordo armado e quais são os critérios, quais são os requisitos. Nós não vamos discorrer sobre todas as leis, todos os dispositivos, mas nós vamos aqui citar algumas situações e algumas pessoas. Quais são as pessoas? É claro, por prerrogativa de cargo, por prerrogativa de função. São elas oficiais das Forças Armadas, a serviço ou não. Policiais federais também. Policial federal não precisa necessariamente estar de serviço ou em serviço para ter a permissão de andar armado. Mesmo não em serviço, ele tem essa autorização, é o que preconiza a lei. Delegados da Polícia Federal, auditores fiscais, magistrados, promotores, agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional do Presidente da República. Então, elenquei aqui algumas das pessoas, alguns dos profissionais que, por prerrogativa de função, podem entrar armados. É claro que, para isto, eles precisam, esse rol de pessoas, precisa preencher alguns requisitos. Quais são eles? Conduzir a arma discretamente, não pode entrar e expor a arma para amedrontar ou causar um desconforto nos demais passageiros. A arma deverá estar desmuniciada. Somente a arma de pequeno porte jamais poderá entrar a bordo, como era um fuzil, por exemplo. O passageiro deverá ser encaminhado ao setor da Polícia Federal e lá passar por um processo de desmuniciamento da arma, um processo de identificação para checar a autorização, até antes mesmo de passar pelo check-in. Apenas uma arma de fogo, né? Em caso de apoderamento ilícito, só deverá atuar diante de uma coordenação com o comandante. Assim sendo, ele vai ter um assento designado, ele tem que permanecer nesse assento, o comandante tem que estar ciente do quais são os assentos, e esses são então os procedimentos. Aí nós voltamos à pergunta, um comandante ele pode retirar ou impedir o embarque de pessoa armada? Se essa pessoa, esse passageiro, estiver entre essas pessoas que a lei permite, o comandante da aeronave não pode impedir o embarque. Se a pessoa também preencher esses requisitos, que são mais, há também outros requisitos, também não pode. Então, há dois requisitos. As pessoas precisam estar no rol daquelas que a lei permite e preencher este requisito. Preenchendo esses requisitos, o comandante da aeronave, lembramos, não tem autoridade absoluta. O comandante da aeronave tem autoridade relativa. Relativa ao quê? Em relação àquilo que estipula a lei. Existem alguns comandantes, algumas situações em que o comandante ele pede para que a arma seja entregue ao comandante e a arma ela vai na cabine durante o voo. Negativo.
nesse ponto estamos transgredindo a lei, porque a lei de porte de armas fala que o porte de arma é intransferível, havendo pena para esse caso. Então o comandante não pode portar uma arma, nesse caso o porte de arma é intransferível, seja quem for que estiver armado a bordo, não pode passar a arma para o comandante, em hipótese alguma. Então nós temos aqui alguns critérios que nós lemos, alguns requisitos. É claro que há outros, nós temos a lei 10.826 de 2003, que versa sobre o porte de armas de fogo. Temos o anexo 17 também da Convenção de Chicago, que fala alguma coisa sobre o assunto. O decreto 73332, que regula os procedimentos da Polícia Federal. Nós temos aí o ofício da Polícia Federal 29/2005, de maio de 2005, que esclarece bem o tema. Temos aí também o Plano Nacional de Segurança de Aviação Civil, no item 7.4.6, que define o assunto. O decreto 5.12304. Queremos dizer com isso que somente o Código Brasileiro de Aeronáutica, no artigo 168, é insuficiente para respaldar uma resposta clara. Então nós podemos responder: um comandante, ele tem autoridade para impedir o embarque de um passageiro armado? Se o passageiro for essas pessoas que nós aqui elencamos, nessas condições, não tem. Se não preencher nenhum desses requisitos, o comandante, ele tem sim autoridade para impedir um passageiro a entrar armado em sua aeronave. Para mim foi um prazer tê-los a bordo respondendo a esta pergunta. Para melhores e maiores informações, acesse o nosso site www.direitoaéreo.com.br. Aprecie, comente, critique, principalmente divulgue o nosso trabalho. Um grande abraço do professor Calazans.